Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula Geoeconomia Mundial. Nesta aula, a gente vai associar o termo capital com algumas características específicas. Ou seja, quando a gente fala da palavra capital, assim, a princípio, a gente pensa em dinheiro, em alguns bens, né? Quanto que eu tenho de capital para investir numa empresa, ou seja, quanto que eu tenho de dinheiro. Ou, quais são os meus capitais, né? O que eu tenho de bens. Só que aqui agora a gente vai perceber que há uma aplicação um pouco diferente, né? Por exemplo, a gente tem aqui sobre o capital humano. Então, quando a gente fala sobre capital humano, a gente está falando da qualidade da mão de obra, né? Então, se a gente tem um bom capital humano, se a gente tem um ruim capital humano, né? Capital físico, nós estamos falando da estrutura produtiva. Então, como que é a estrutura produtiva? Ela está mais articulada, mais desenvolvida, né? Ela sofre de algumas carências. O capital especulativo. Então, o que é o capital especulativo? É aquele dinheiro que é aplicado, por exemplo, na bolsa de valores, mas ele pensa só num ganho imediato. Então, o investidor ele quer comprar uma ação barata, depois ele vende a um preço mais alto e aí ele retira o dinheiro dele, vai embora. Ele só especula, né? Quer saber se aquela empresa vai lucrar, se vai diminuir, quais são os rumores, né? O capital financeiro. O capital financeiro é o dinheiro que está em circulação, né? Então, o quanto a gente tem de capital financeiro no país, o quanto a gente tem de dinheiro investido, né? O quanto o setor bancário está emprestando, né? Qual é essa movimentação financeira, tá? Que pode melhorar o capital físico, né? Porque se você tiver mais capital financeiro, você pode melhorar o capital físico, ou seja, a estrutura da produção. E, por último, o capital natural. Então, o que é o capital natural? É aquilo que a gente tem de recursos naturais, de elementos naturais. Tá? Em termos gerais, a riqueza global cresceu 66% entre 95 e 2014. Mas eu chamo a sua atenção que, apesar de ter crescido, não significa que essa riqueza foi distribuída de uma maneira mais equitativa, né? Então a gente tem aí vários estudos internacionais apontando a concentração dessa riqueza, né? Essa concentração do capital. Tá joia? Mas vamos lá para o nosso próximo tópico: sistema financeiro. O sistema financeiro, né, que é pautado ali no mercado, instituições, regras que vão permitir a circulação do capital, né? Por exemplo, o mercado da bolsa de valores, né? Compra e venda de ações, né? Quais são as empresas que participam disso, né? Como eu posso investir a curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? E aí, pensando nesse sistema financeiro, a gente tem que avaliar o chamado PIB e o chamado PNB. Qual é a diferença entre os dois? O PIB é a soma de toda a riqueza em um determinado território, em um determinado país. É diferente do produto nacional bruto, porque o produto nacional bruto, ele vai pegar toda a riqueza produzida, né, pelas empresas daquele país, pelas pessoas daquele país, que estão inclusive no estrangeiro. Então, tudo que é produzido nacionalmente, né, em um dado território e também em outros territórios. Por exemplo, quando a gente pensa no lucro da Volkswagen ou da Coca-Cola no Brasil, então a gente pode analisar de duas formas. A gente pode analisar o PIB do Brasil, então a gente vai contabilizar a riqueza gerada aqui pela produção industrial da Coca e da Volkswagen, né? Mas se eu for analisar o produto nacional bruto, a Coca-Cola, aquilo que ela gerou de riqueza, vai entrar na contabilidade dos Estados Unidos e aquilo que a Volkswagen gerou de riqueza vai entrar na contabilidade da Alemanha, porque são empresas transnacionais, né? Então, isso é que tem que ficar claro. De novo, quando a gente fala de PIB, a gente fala de toda a riqueza gerada
em um dado território, ou seja, naquele país. Não importa se a empresa é nacional ou internacional, gerou ali é riqueza dali. Quando eu penso no produto nacional bruto, eu tenho que analisar a produção, a riqueza que foi gerada em outras partes do mundo e contabilizo no país que é a matriz. Tá joia? Tranquilo? E o nosso último tópico, porque essa é uma aula muito curta, né? Só para dar ali o panorama geral dessa questão do sistema financeiro internacional, do capital, de PNB e de PIB, é a integração financeira, né? Hoje a gente tem uma grande integração financeira e ela se dá através de investimentos de bolsa de valores, de investimentos diretos que são feitos aí em empresas, né, em várias partes do mundo, né? Então você tem ali uma forte circulação do capital especulativo em escala planetária, né? Esse capital especulativo ele não gera emprego, né? Porque como eu falei para vocês, é diferente de você ter um capital que vai ser aplicado diretamente ali na compra de um terreno, na compra de uma máquina, na ampliação de uma fábrica, porque isso aí gera toda uma cadeia produtiva. O especulativo é aquilo lá, eu quero faturar rapidamente ali através de um rumor no mercado. Né? Se o dólar vai subir, o dólar vai descer, se o presidente falou aquilo, se é lá nos Estados Unidos, se é lá no Brasil. Né? E isso traz uma maior volatilidade da economia planetária, porque esse dinheiro circula muito mais fácil por conta do desenvolvimento das telecomunicações, né? E qualquer fala de uma liderança política, de um grande empresário, gera uma repercussão no mercado. Né? Pode ser que entre mais dólar naquele país, pode ser que saia mais dólar, pode ser que a ação da empresa caia, pode ser que a ação da empresa suba. Né? Então a economia fica mais instável, mais volátil. Né? E o que acaba também potencializando crises econômicas. Né? Então o fato de você ter essa grande integração financeira, de você ter especulação, de você ter a volatilidade, né? Você vai potencializar as crises econômicas, como por exemplo aquela que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 e acabou afetando o mundo inteiro. Né? Afetou a Europa, né? Ali aparece um cenário mais delicado da situação da Grécia, mas não só da Grécia, como também de Portugal, da Itália, da Irlanda, da Espanha, né? Afeta a economia chinesa, né? Foi bastante afetada, inclusive aqui no Brasil, né? Numa proporção menor, mas acaba afetando porque existe essa grande integração financeira do mercado global. Tá ok? Ficamos por aí.